Então vamos iniciar a nossa sétima reunião, nosso sétimo estudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai, e enchei os corações com os vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus, excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo e o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai, por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Pois bem, com relação ao nosso estudo, nós vamos prosseguir. Apenas uma recordação. Dentro do catecismo, nós estamos na segunda sessão que fala da profissão de fé. E, especialmente com relação à profissão de fé, nós estamos no artigo que fala a respeito da fé em Deus Pai. Por isso, toda a consideração que havíamos feito sobre a criação em 6 dias, o significado, né, de cada um dos momentos da criação, até que nós chegávamos a considerar o próprio homem dentro desse plano de criação, especialmente o fato de que esse homem, criado à imagem e semelhança de Deus, criado com um corpo e uma alma, são essas duas realidades, são basilares na antropologia cristã. O ser humano ele é criado à imagem e semelhança de Deus, por quê? Por um lado, eu poderia entender a imagem em relação à dimensão espiritual. O ser humano ele é o único que pode se relacionar, né? O ser humano ele é um ser pessoal e só existem 3 tipos de seres pessoais, né? Deus, os anjos e os homens. Como seres pessoais, nós somos dotados de inteligência e vontade, livres, né? Nos permitem, inclusive, ter um trato com outra pessoa e um trato de amor, né? Então, é por aí que nós começamos a perceber que a imagem, em relação a Deus, nós poderíamos tomar nesse sentido espiritual, ok? Como o catecismo ele vai dizer, nós fomos criados, né, para conhecer e amar a Deus, para ordenarmos as nossas vidas, o mundo para Deus, né, para dar glória a Deus e para amarmos o próximo. Mas, por outro lado, nós poderíamos inclusive considerar que a semelhança, ou seja, nós somos criados à imagem e semelhança. A imagem de Deus nós conservamos em nós e a semelhança, alguns padres da igreja vão dizer que nós teríamos perdido por conta do pecado. O pecado original, ele traz consequências, algumas marcas, e principalmente aquilo que o ser humano perde, né? O ser humano não foi criado nem para morrer, nem para sofrer, né? São 2 consequências, fruto da desordem, que o pecado ele cria. A gente entende, e hoje é essa a nossa consideração, de que o pecado ele é uma ofensa a Deus, ele é uma ferida, né? Aquela pessoa que peca, ela sofre também, mas o pecado ele é fonte de desordem. Ou seja, o ser humano que foi criado à imagem e semelhança de Deus não foi feito para sofrer, nem mesmo para morrer. Mas além dessa vida que existia para o paraíso, o ser humano ele ainda pede a semelhança com Deus. E, por semelhança, nós podemos entender o outro sentido da nossa afeição com Deus, que é o caráter moral. Por isso, a semelhança ela pode ser reconquistada através de Jesus Cristo. E o nosso agir moral, ou seja, a nossa conquista das virtudes, o nosso progresso na vida espiritual,
pode ir restituindo em nós a semelhança com Deus. Por isso, quando nós olhamos para algum santo, nós estamos vendo a imagem querida e criada por Deus naquela pessoa e nós vemos aquela semelhança reestabelecida, ok? Por uma configuração no Cristo, né? Nós somos chamados à santidade no Cristo, ok? Pronto. Eu acredito que esses temas, eles são centrais na fé cristã. Então, vamos adiante no nosso estudo. Parágrafo 374, a respeito do homem no paraíso. Um segundo. Provavelmente deixei o computador ficar com a memória dele quase cheia, né? Deve ser por isso que ele não está rodando. Deixa eu experimentar. Pronto. O homem no... Oh, meu Deus! O homem no paraíso. Nós precisamos nos recordar dos capítulos 1, 2 e 3 do livro do Gênesis. Principalmente porque o relato bíblico, vamos nos recordar. Primeiro ponto, no princípio criou Deus o céu e a terra. O que é que o autor sagrado ele quer nos ensinar? Primeiro, a criação do cosmos e da humanidade, ok? Com relação a toda a criação, o primeiro fato é que existe um único Deus criador. Segundo, toda a realidade criada, ela é pura criatura, não existem deuses. Então, contra a doutrina do paganismo, da existência de vários deuses, né, no politeísmo, nós temos o monoteísmo. Então, o autor, dos capítulos 1 e 2, as duas narrativas, né, tanto a narrativa sacerdotal no capítulo 1, quanto a narrativa já vista, né, que aparece no capítulo 2, é a mais antiga, elas querem afirmar a existência de um único Deus criador. Segundo, esse Deus, ele cria toda a realidade e vê que tudo é muito bom, né? Além disso, a realidade que foi criada boa, ela é criada dentro de um plano. Por isso, aquela hierarquia que aparece na descrição dos 6 dias e que, curiosamente, se assemelha àquilo que a ciência tende a argumentar sobre a origem do cosmos e a origem da vida. Por um lado, que existe uma progressão. E isso, inclusive, corrobora, ou é fundamental, defendido, né, por aquela constatação científica que nós temos hoje que o universo está em expansão, que motiva, inclusive, a teoria do Big Bang. Ou seja, existe no cosmos uma espécie de progressão. E isso, analogicamente, nós percebemos nos 6 dias do relato da criação. Por outro lado, nós temos a criação da humanidade. A origem do homem é diferente da origem das espécies. Ainda que a teoria darwiniana, em grande parte, ela possa ter fundamento, principalmente com relação ao mecanismo da seleção natural, ou seja, os seres vivos mais bem adaptados a uma determinada circunstância, eles tendem a ter um sucesso evolutivo. O que é o problema? Com relação à teoria evolucionista, nós teríamos uma dificuldade muito grande, não em fundamentar apenas a racionalidade humana, porque naquilo que diz respeito à capacidade cognitiva, nós sabemos que golfinhos, abelhas, chimpanzés, eles têm uma capacidade cognitiva fascinante. No entanto, a racionalidade é mais do que uma simples operação cognitiva. Uma é a operação que um cachorro ele realiza quando ele quer fugir de casa e pensa que tem que ficar mais alto para conseguir pular o portão, enfim.
Outra coisa completamente diferente é a capacidade racional que o homem tem de conceber o que seja o bem moral, por exemplo. Conceber aquilo que seja o mal, ou, enfim, distinguir o bem do mal e buscar a verdade, por exemplo. Isso aqui é completamente diferente de uma simples operação cognitiva. Mas, em relação à seleção natural, nós teremos uma dificuldade radical, que é com relação ao elemento espiritual que existe no homem. E aqui eu digo espiritual, mas me refiro à alma espiritual, né? O ser humano, ele não tem apenas o ânimo, né? A vitalidade que existe em um animal. O ser humano, ele possui uma alma que é imortal, né? Essa constituição, ela poderia ser argumentada por várias vias, mas todas elas nos exigiriam bastante tempo. Mas eu acredito que uma das melhores evidências para considerarmos a alma seja justamente a experiência que o ser humano faz enquanto sujeito próprio, né? Deixa eu ser mais claro. Não é justo que na antropologia nós utilizemos aquela pergunta: o que é o homem? O melhor é que perguntemos quem é o homem. E principalmente, não é possível que eu experimente nenhuma outra vida humana a não ser a minha. O que eu estou querendo dizer? Toda essa contextualização antropológica dentro da obra criadora nos permite considerar, por um lado, a bondade com a qual Deus dota a humanidade e o fracasso que seria se depois do pecado original Deus não houvesse restabelecido a humanidade. Se Deus não houvesse recapitulado toda a criação em Cristo, ok? E é claro, isso aponta diretamente para o acontecimento pascal, porque pela morte e ressurreição de Cristo, toda a humanidade ela pode ser restabelecida na comunhão com Deus. Enfim, esse prelúdio, né, por assim dizer, parece um pouco abstrato, mas ele é bastante prático. O que eu queria dizer com relação a todos os outros animais e o argumento da imortalidade da alma? Não é que o ser humano ele tenha dignidade apenas porque ele tem uma alma. Porque agora eu quero mostrar uma outra dimensão. A antropologia de Irineu e de Tertuliano, e também de Justino, Clemente, ela nos faz perceber que o ser humano ele não foi criado à imagem apenas com relação àquilo que Deus tem de espiritual. Eles vão dizer o seguinte: quando Deus ele modelava, por assim dizer, o barro, né, conforme a narrativa do segundo capítulo do Gênesis, ele não apenas, quando ele diz, né, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, nós sempre entendemos que esse versículo revela algo da Trindade. Então, a imagem e semelhança não é pura e simplesmente um reflexo da dimensão espiritual, mas é uma marca da Trindade. Só que, por outro lado, Irineu e Tertuliano eles vão insistir com muita clareza que quando Deus criava o ser humano, o modelo, imaginem Leonardo da Vinci pintando a Mona Lisa, por exemplo, né? Quando ele pinta aquela obra, ele talvez tenha usado de inspiração uma mulher real, né? O modelo pelo qual o ser humano foi criado era o Filho de Deus. E isso é muito sério, porque muda completamente a nossa interpretação de imagem e semelhança. Ou seja, quando Deus ele vislumbrava os seres humanos, né, criado imagem e semelhança, em corpo e alma, e numa existência bissexuada, né, homem e mulher, né, ele criava vislumbrando a encarnação do Verbo, ok? Jesus Cristo. O modelo pelo qual o homem foi feito é Jesus Cristo. Entendem que isso inverte a ordem dos fatores? Exemplo. Nessa argumentação, eu teria a compreensão de que Deus, né, na segunda pessoa da Trindade, ele se encarna não apenas por uma espécie de solução para o pecado. Poxa, a humanidade pecou, ela precisa ser redimida e por isso Deus vai se encarnar. É claro que essa argumentação ela é bastante conhecida porque é a que geralmente é seguida por Santo Tomás.
Mas nós temos a outra argumentação que diz que não. Deus ele se encarnaria ainda que não houvesse pecado. Eu acho que eu toquei nessa hipótese em algum momento já, né? Mas por que que eu retomo ela? Por quê? Se, de fato, Irineu, e olha que a antropologia de Irineu é incrível, é robusta. Se de fato Irineu e Tertuliano, eles têm razão, e Tertuliano, mais de 30 obras chegaram para nós, mas duas especiais, né? A carne de Cristo e a ressurreição, né, da carne. São duas obras, assim, de uma profundidade, de uma grandiosidade, que nos fazem realmente entender, poxa, Deus ele cria a humanidade pensando no Filho. Porque quando Cristo ele assume a nossa condição, a gente poderia pensar, ah, tudo bem, ele está se rebaixando. No entanto, o que nos chama a atenção é que Cristo, depois de assumir a nossa condição, ou seja, a encarnação, ele vai ressuscitar em corpo e alma. Né? Tomé ele poderia tocar ao lado de Cristo e encontrar a chaga. Quando aqueles apóstolos encontram o ressuscitado na beira da praia, ele está comendo um peixe, né? Ele está lá com o peixe para assar e ele pergunta se eles não tinham mais uns peixinhos. Jesus ele tem sim um corpo glorioso, né? Mas é um corpo, não é só alma. Então isso aqui é muito sério e diz respeito a toda a nossa história, porque poxa, se nós fomos feitos em corpo e alma, não teria sentido em imaginar que apenas a alma ela vai subsistir eternamente junto de Deus, né? É necessário, e isso é a fé cristã, que ressuscite no fim dos tempos também o corpo. Porque foi no corpo que nós fomos feitos filhos de Deus, pela água do batismo, foi no corpo que nós comungamos o corpo e o sangue, a alma e a divindade de Jesus na Eucaristia, foi no corpo que nós fomos ungidos na nossa crisma. É esse corpo que recebe a infusão da graça através dos sacramentos. Enfim, acho que agora fica um pouco mais claro, né? Vamos ao tema propriamente. Enfim, contextualizado, né? O homem, agora ele situado no paraíso. O que nós consideramos vem desse binômio, né, sobre Adão e Eva, que eles foram constituídos em estado de santidade e de justiça original. Ou seja, essa santidade e essa justiça original significam um fruto direto da comunhão com Deus, né? Fruto da graça de Deus. Mas vamos adiante. Por isso eu dizia que o homem ele não deveria nem morrer, nem sofrer, né? Parágrafo 376. E é interessante o parágrafo 377. E eu acredito que ele é um dos bons argumentos para entendermos o pecado original. Lembrando, a respeito da ressurreição dos mortos que eu disse, considerar capítulo 15 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Capítulo 15 é gigante, belíssimo. Nossa, São Paulo é incrível. E parágrafo 377 nos fala do domínio que Deus esperava que o homem tivesse sobre a criação. Porque pensem bem, Deus ele cria todo o cosmos. E no sexto dia, quando é descrita a narração, né, da criação do homem, e na verdade aqui eu gostaria de colocar mais atenção, inclusive, na narrativa do segundo capítulo, porque é mais antiga, é de mais de 1000 anos antes de Jesus, né? Aquela narrativa da tradição já vista. Ela remonta, né, muito antigamente. O ser humano, antes de se questionar sobre a origem do cosmos, ele se questionou sobre a origem dele mesmo. Isso é muito curioso. E o ser humano, ele é colocado na obra criadora como sendo o embaixador de Deus. Sim, porque ele é a imagem e semelhança, e por isso que Deus diz que ele tem que dominar sobre o cosmos. Mas o que ele esperava é que esse domínio fosse reflexo de um domínio interior. Então, o que eu ia dizendo? Que eu acho que é um argumento bom para entendermos o pecado original. É que Deus,
quando ele cria o ser humano, ele cria o ser humano para que ele tivesse autodomínio. Então, um primeiro motivo para a gente entender que o pecado original é verdade é que o ser humano não é aquilo que ele foi feito para ser. Né? Basta dizer para uma. Santo Inácio de Loyola ele dizia: a maior de todas as vitórias que um homem pode conquistar é a vitória de vencer a si próprio, né? O domínio de si mesmo. Então, é como reflexo de um domínio interior que o homem deveria dominar a realidade. No 378, ponto interessantíssimo, né? O trabalho não é uma penalidade, mas sim uma colaboração do homem e da mulher com Deus no aperfeiçoamento da criação visível. Nossa, eu acho isso aqui tão bonito, porque geralmente nós temos a tentação de considerarmos que o trabalho ele é unicamente penoso, né? Laborioso, como se o trabalho fosse uma consequência do pecado. Poxa, cara, mas Deus disse para Adão que ele deveria, com o suor, né, do rosto, cultivar a terra. Exatamente. O suor não foi pensado por Deus, né? O sofrimento do trabalho não foi querido por Deus, mas o trabalho sim. Porque a narrativa do segundo capítulo vai dizer que Deus, ele cria, mas só que não tinha planta na terra porque não tinha homem para cultivar, né? Um filósofo, Hegel, ele vai interpretar o trabalho numa numa análise que eu discordo um pouco, porque ele nega isso, né? Como se ele fosse fazer uma interpretação da narrativa bíblica, mas supondo que o trabalho ele vem como uma consequência do pecado. Olha só, por que eu falo que não? Não, o catecismo diz que não. Porque nós vemos que o trabalho dignifica o homem, né? É isso mesmo. Enfim, isso aqui é só para dizer, e me interessa bastante porque nós precisamos reconhecer que a santidade ela é feita para ser vivida no cotidiano, né? Eu preciso ordenar toda a realidade da minha vida a Cristo. Eu preciso ordenar as realidades do mundo, as realidades seculares, no sentido de dominá-las como Deus desejava. Então, o meu trabalho ele deve dignificar a minha vida e glorificar a Deus. Ok? Vamos adiante. Então, resumindo, né? Já falei sobre criação do homem e da mulher à imagem e semelhança. O homem ele é predestinado a reproduzir a imagem do Filho de Deus feito homem. Aí Colossenses. É impressionante, né? Como que São Paulo ele é perspicaz assim. Agora, parágrafo 382, o homem é corpore et anima unus. O ser humano foi feito na unidade. O ser humano não é o corpo, mais uma alma e um corpo. Ele é corpo e alma. Tá? O ser humano ele não tem um corpo, o ser humano não tem uma alma. Ele é um corpo e uma alma. Pronto. Agora o parágrafo 7º, a queda. Então, quando nós pensamos na queda, nós estamos tocando um pouquinho também do Mysterium Iniquitatis. Isso aparece lá na segunda carta aos Tessalonicenses. Claro, o mistério do mal, quando ele está personificado, a gente sabe que é o sedutor da humanidade, que é Satanás, né? Então, a personificação, o maligno, é ele, aquele anjo de luz que se revolta contra Deus, né? Non serviam. No entanto, o mistério do mal, se nós considerarmos o mal, ele tem três dimensões. Primeiro, o mal físico, que é essa desordem que existe no cosmos, que é decorrente do pecado original. Mas existe também o mal moral, que é aquele mal que pode ser praticado por um sujeito humano. Um outro argumento, inclusive, para a racionalidade, para a alma, né? Um jacaré, ele não faz mal, né? Quando ele engole lá uma presa, é porque ele quer se alimentar ou se defender, né? Qualquer animal que nós considerarmos, eles são incapazes de fazer o mal. Eles simplesmente reagem a instintos, ou instinto de sobrevivência, na autodefesa e na própria nutrição, ou algum instinto de reação
há uma ameaça, enfim. Animais são incapazes de fazer o mal, por isso eles não são responsabilizados por crimes, né? Agora o ser humano não. O ser humano ele é capaz de fazer o mal moral. E existe também o mal espiritual, que é toda a dimensão do mal que existe justamente na dimensão espiritual, na qual nós temos tanto a sedução do maligno, quanto as nossas próprias tendências, né, de desviarmos do plano de Deus. Enfim, tá aí, o mistério da iniquidade, segundo Tessalonicenses 2:7, né? Que só se explica, inclusive, à luz do mistério da piedade. Isso aqui também nos recorda um outro binômio, né? A piedade e a iniquidade estão aqui como contraste. No capítulo 5º de São Paulo aos Romanos, nós vamos entender, inclusive, um pouquinho daquilo que eu dizia da imagem e semelhança, né? O primeiro Adão e depois o novo Adão, que é Cristo. Mas aí nós lembramos que Cristo diz que ele é o Alfa e o Ômega. O que Tertuliano e Irineu vão entender? Mas peraí, se ele é o Alfa e o Ômega, é o princípio e o fim, quer dizer que antes que ele existisse enquanto homem, né, ou seja, o Filho, enquanto ele existia apenas junto do Pai, Deus já o havia previsto enquanto homem. Não sei se isso é difícil de entender, pelo menos para mim faz todo sentido do mundo. Porque Deus, ele está fora do tempo, então, para Deus, o alfa e o ômega, né, tudo é como se fosse um agora, né? Um relance de realidade. Enfim, vamos adiante. Onde o pecado abundou, a graça superabundou. Nossa, isso aqui é fascinante, né? Porque o pecado, ele está presente na história humana, e eu dizia, né, um dos principais pontos é o pecado original, mas nós só compreendemos realmente o pecado diante da graça restabelecida de Deus. Tá, eu sei que eu já gastei tempo sobre o pecado original, mas apenas para revisar. O pecado original, ele, ele perpassa a história da humanidade como uma ausência, a ausência da graça de Deus, ok? Então, o pecado original é um tipo de pecado. Agora, o pecado individual, ele tem uma seriedade um pouco maior, ok? Exemplo, Adão e Eva, quando eles pecaram, isso aqui é muito sério. Só que esse pecado ele vai perpassar a humanidade em um nível. Agora, quando eu pessoalmente peco, isso tem uma gravidade acentuada, tá claro? Enfim. Então, o pecado original, uma verdade essencial da fé. Repito, o pecado original ele não pode ser só entendido com os 3 capítulos do Gênesis. A gente entende ele melhor à luz do Novo Testamento, ok? E um dos principais motivos de nos fazer entender, além de tudo que São Paulo escreve, são os evangelhos, né? Poxa, se o pecado não fosse algo tão grave, por que é que o Filho de Deus precisaria morrer numa cruz? Entendeu? Isso aqui é muito sério. Ninguém vai pensar que a doença ela não é séria quando o tratamento é absolutamente complexo e caro, e enfim. Né? Uma quimioterapia. Não, é só uma dorzinha. Não, é uma doença muito séria para você chegar e fazer, né? Enfim, tá aí no parágrafo 388, né? E é claro, um dos melhores textos para a gente interpretar é o Evangelho de São João. Sim, a doutrina do pecado é um reverso da boa nova, né? Do Evangelho. Então, o relato da queda utiliza uma. Olha só o que eu vou dizer, meu Deus do céu. Ainda bem que está no catecismo, né? O relato da queda, Gênesis 3, utiliza uma linguagem feita de imagens, mas afirma um acontecimento primordial. Nossa, eu tenho 2 verdades aqui muito complicadas. Primeiro, o pecado original é um fato histórico. E outra é a realidade descrita em Gênesis 3, porque ali eu tenho uma linguagem por meio de imagens, símbolos. Então, quer dizer que o pecado original é uma expressão, é figura de linguagem? Não, pelo amor de Deus.
pecado original é um fato. O modo com que o fato é expresso é que é figurativo. Foi uma cobra que seduziu Adão e Eva? Não. Isso aqui a gente sabe, né? A personificação do mal aparece naquela cobra, que vai me apontar uma outra espécie de animal, que é o dragão do Apocalipse 12. Segundo, o fruto proibido é algo semelhante a uma fruta, assim como existe uma maçã, por exemplo? Não. O fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal significa uma decisão do ser humano ser árbitro do que seja certo e errado. O desejo de ser como Deus, sem Deus, a revelia de Deus, ok? Poxa, como que o autor sagrado ele ia expressar essas realidades tão complexas se não tinha nem teologia na época, linguagem teológica para isso? Então ele usa a linguagem que é possível. E é fascinante porque ele estabiliza simbolicamente coisas muito marcantes. Ok, vamos lá. A queda dos anjos. Então, primeiro, o pecado ele é uma invenção angélica. Invenção para dizer, quem que pecou primeiro? Foram seres puramente espirituais, os anjos. Então, tem duas categorias de anjos depois disso. Os anjos que serviram a Deus e os anjos que não cumpriram a sua missão. Lembra que a gente falou que o anjo é uma criatura espiritual, de uma realidade individual, mas anjo é o nome da missão dele, né? Anjo significa enviado ou mensageiro. Então, tudo bem. Por trás da opção da desobediência dos nossos primeiros pais, há uma voz sedutora que se opõe a Deus e, por inveja, os faz cair na morte, né? Isso aqui é um ensinamento muito sério, né? Ou seja, quando a gente olha para o livro do Apocalipse, um terço das estrelas celestes é precipitada pela cauda daquele dragão. Que nós entendemos, o que os santos entenderam, né? Que é como se simbolicamente um terço, né, da corte celeste tivesse revoltado contra Deus. Eu particularmente fico feliz com esse percentual, né? Então 66,6% continua fiel a Deus, né? É melhor do que aquela outra estatística de pensar que só alguns, né? Então, pelo menos de 3 partes, 2 ficar no céu, é um percentual legal. Hoje existem 8 bilhões de pessoas, né? Vamos pensar que por uma misericórdia infinita de Deus, desses 8 bilhões, né? Apenas um terço. Ai, credo, não é bom pensar nisso. Que ninguém se perca, né? Mas vamos adiante. Olha, eu acho que isso é importante, né? A queda consiste na opção livre desses espíritos criados, que rejeitaram radical e irrevogavelmente a Deus e ao seu reino. Vamos lá. O que isso significa? Santo Tomás é um dos que explica melhor, né? Ah, mas como não dá para experimentar o anjo e entender? Não, a gente raciocina um pouco. Vamos lá. Deus criou os anjos, que são por espírito. Então, eles têm clarividência, né? A racionalidade deles é imediata. Eles não têm uma operação discursiva para ir entendendo as coisas. O anjo ele entende intuitivamente, né? É de maneira imediata. É por uma contemplação imediata. Então, de alguma forma, Deus, quando ele cria os anjos, se são criaturas com liberdade, ele precisa criá-los numa circunstância em que eles tivessem uma prova. Ou seja, se eles foram criados livres, eles não poderiam ser imediatamente colocados na presença de Deus, ok? Então, os anjos, quando eles foram criados, eles não estavam completamente na presença de Deus. Eles tiveram alguma espécie de prova para que eles pudessem deliberar em servir ou não servir a Deus. Um terço desses anjos, né, no caso dos demônios, eles teriam escolhido não servir a Deus. Então, eles nunca contemplaram Deus face a face. Eles até compreendem muito de Deus porque eles têm uma inteligência que não
tem condicionamentos, como nós, que somos humanos. Então, quando um anjo ele faz uma decisão, é irrevogável, porque ele não é passível de confusão, ok? O anjo ele não escolhe o errado pensando que é o certo. Isso o homem é que faz. Então, com os anjos, a decisão deles é irrevogável. Depois que eles se revoltaram contra Deus, não existe mais volta. Então, não adianta rezar para o demônio se converter. Não vai adiantar, porque ele já tomou a decisão dele. Os seres humanos, isso é diferente. Nós fomos feitos com uma racionalidade, mas só que a nossa inteligência ela é obscurecida, muitas vezes. Nós podemos nos confundir, né? Às vezes, querendo o bem, nós fazemos o mal. Inclusive, Santo Agostinho vai explicar que o mal é isso, né? É sempre escolher um bem inferior, né? Alguém que escolhe agradar os coleguinhas e maltrata o pai e a mãe por isso. Ele está achando que é um bem agradar os colegas, mas ele não vê que no fim das contas isso é um mal, porque ele desagrada a própria família. Enfim, é pecado original, no caso aqui, com relação aos anjos. Agora vamos adiante. Inclusive, nós vamos ter, por exemplo, a tentação, né? De Jesus no início do Evangelho. Eu gosto sempre de recordar uma definição para o diabo, né? O diabo é aquele que mentindo divide. Por quê? Porque o demônio ele é sempre sedutor, mas ele é sedutor através da mentira, né? Ele falou: não, vocês podem comer desse fruto aí. Deus é que mentiu. Ele falou, ele não queria porque ele sabia que vocês seriam como deuses. Pronto, ele seduz mentindo. E mentindo ele divide, né? Rompe com Deus. Então, 395, nós vemos ainda que o poder de Satanás não é infinito. Isso aqui eu acho que é bem importante, porque no maniqueísmo, naquela doutrina que, inclusive, Santo Agostinho conheceu por um tempo, para o maniqueísmo existe dois princípios, né? Um bom e um mal. Não, para o cristianismo só existe um princípio, que é o bem. Aí você poderia me falar, mas poxa, cara, então por que que o inimigo, né, Satanás, ele pode seduzir tanto? Primeiro, porque Deus respeita o livre-arbítrio de Satanás. E segundo, porque ele só seduz na medida das nossas próprias forças. Então, na prática, é como se fosse um fator indiferente, entendeu? Porque você sempre tem graça suficiente para resistir à tentação. Percebe que aí fica 0-0, né? Ele não tem mais poder ou menos poder. Ele é como um cão acorrentado, né? Mas por isso que São Pedro vai dizer: resistir firmes na fé. Porque o demônio ele nos rodeia como um leão procurando a quem devorar. Isso aqui é bem simples, bem prático, né? Só não dá espaço, não dá brecha, não dialoga, né? Não vai tentar vencer Satanás, porque inclusive de Bíblia ele sabe muito mais do que a gente. Vamos adiante. Então agora sobre o pecado. Ah, pronto. O que eu gosto sempre de dizer? Deus ele cria o ser humano numa realidade perfeita, ok? Só que o ser humano, vamos lá, quem ama obriga? Existe amor sem liberdade? Não. Imagina que Deus tivesse criado toda a humanidade em um espaço. E aquele espaço, né, em que a humanidade está seria o espaço da prova. Deus fala assim: tá, vocês estão aqui, agora só vai ficar aqui quem me ama. Beleza, aí passa o espaço que eles estão, está completamente fechado. Aí vão se passando as horas, os dias, os meses. Depois desse tempo ter passado, Deus poderia entender que quem permaneceu ali permaneceu porque quis? Não, porque se o espaço estava fechado, não tinha como ninguém sair. Então, o que é a condição para que exista amor? Liberdade. Mas agora eu vou ser mais rigoroso. A condição é o livre arbítrio, a possibilidade de escolher, ok?
Agora pensem que nesse espaço que Deus criou a humanidade, ele deixa uma portinha, que é a única, o mínimo necessário, para ele falar, olha, se alguém me ama, pode ficar, mas se alguém não quiser, pode sair por aquela porta. Entende que agora, se passarem os dias e as pessoas que continuarem ali, Deus vai poder saber que é porque elas o amam? Porque, de fato, agora eles podem escolher sair ou não da presença de Deus. O que eu quero dizer? Quantas árvores Deus deixou para ser essa porta para sair do paraíso? O mínimo necessário. Uma. Se Deus, porque a gente fala, Deus é bom, então se pelo pecado entraria a morte, Deus podia não ter posto a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas se Deus não colocasse aquela árvore, como é que Adão e Eva poderiam amar a Deus? Eles não teriam possibilidade de escolha. Então, a vontade deles estaria completamente suprimida. Tá claro? Então, olha, isso é muito coerente. A estrutura da graça pressupõe a liberdade pela qual o ser humano, que foi feito à imagem e semelhança de Deus, pode se unir a Deus. Mas é claro, Deus criou, pensou no paraíso para que o homem e a mulher permanecessem ali. Então, Adão e Eva poderiam não ter pecado, e aí os filhos deles poderiam ter continuado no paraíso, os netos, os bisnetos, os tataranetos, mas possivelmente mais cedo ou mais tarde alguém iria pecar, né? Eu vou chegar lá no céu, vou procurar Adão e Eva e vou dar neles uns tapas, né? Olha, sinceramente, pouco importa, né, o pecado de Adão e Eva, porque a gente já pecou muito mais, além do pecado original, né? Romanos 8, se não me engano, todos pecaram e estão privados da graça de Deus. Eu não cometi o pecado original. Você só não foi original, porque pecador você é do mesmo jeito. Vamos adiante. Então, o primeiro pecado, né, ele consiste numa desconfiança com relação a Deus, no abuso da liberdade e numa desobediência ao mandamento de Deus. O primeiro pecado, ele é como que o arquétipo de todos os pecados. Porque é a sedução pela qual os Adão e Eva pecaram, serem como deuses. Podendo arbitrar sobre o que seja o bem e o mal. Vê se isso não é o relativismo do homem moderno. É a nossa realidade de hoje. Segundo, existe uma espécie de desconfiança, né, nesse pecado, de como se Deus pudesse nos enganar. Percebam, se o homem moderno, em cada um dos pecados, ele não, não supõe estar sendo enganado por Deus. Por isso ele desobedece os mandamentos. Enfim, vamos adiante. Versículo. Parágrafo 398. O homem preferiu a si mesmo a Deus e com isso menosprezou a Deus, né? Nossa, esse parágrafo 398 é muito interessante. Ou seja, ele optou por si mesmo contra Deus, contrariando as exigências do seu estado de criatura e, consequentemente, de seu próprio bem. Olha só, a existência do ser humano ela é contingente. Deus é necessário, mas o ser humano ele existe em função de Deus. O princípio da existência é Deus. Imagina que a criatura agora quer viver apartada de Deus. Isso não vai ser vida, isso é morte. É a definição de inferno, inclusive. Então, o ser humano ele foi constituído em um estado de santidade e o homem estava destinado a ser plenamente divinizado por Deus na glória. Mas pela sedução do diabo, quis ser como Deus, mas sem Deus, e antepondo-se a Deus e não segundo Deus. Isso aqui é incrível, porque todo pecado é isso. Qualquer pecado. De ganância, de preguiça, luxúria, gula, ira, né? Soberba. É sempre uma tendência a querer ser Deus.
Parágrafo 400. A harmonia na qual estavam estabelecidas graças à justiça original está destruída. Então, o domínio das faculdades espirituais da alma sobre o corpo é rompido. Olha, domínio das faculdades espirituais da alma sobre o corpo. E aqui eu gostaria de dizer que o corpo não materialmente, mas o domínio das faculdades espirituais sobre o corpo, mas no sentido... Porque não é minha mão, não é meu pé, não é o meu corpo em si que é o problema, entendeu? Geralmente a Sagrada Escritura quer relacionar carne e corpo com a dimensão mais baixa da alma, tá certo? Aquela que tem impulsos mais animalísticos. Então, esse domínio está rompido, a união entre o homem e a mulher é submetida a tensões, né? Basta perceber a desconfiança entre Adão e Eva. As suas relações serão marcadas pela cupidez e pela dominação, né? E a harmonia com a criação está rompida. A criação visível tornou-se para o homem estranha e hostil. Por causa do homem, a criação está submetida à servidão da corrupção. E finalmente vai realizar-se a consequência explicitamente anunciada para o caso da desobediência. O homem voltará ao pó do qual é formado. A morte entra na história da humanidade. Olha, isso aqui eu acho bem marcante, né? Por quê? Quer dizer, uhum. Deus, ele havia criado a cada um de nós, né, quando ele pensou em nós, para sermos santos. Mas mais do que isso, eu gosto dessa expressão, sermos divinizados. É por isso que eu gosto de pensar como eu dizia de Irineu Tertuliano. Por quê? Porque Deus, ele se torna aquilo que nós somos, ou seja, ele se rebaixa e se torna homem, para que ele pudesse fazer com que os homens se tornassem aquilo que ele é. Deus, ele se torna aquilo que ele não é, sem deixar de ser aquilo que ele é. Ele continua sendo Deus, agora plenamente homem. E em Cristo nós podemos ser deificados, né? Tem uma palavrinha grega para isso que é teoses, né? Deus em nós. O que é a vida da graça se não foi isso? Quando o Espírito Santo pousou sobre eles, nós entendemos que o batismo significa isso, sermos habitados por Deus, sermos divinizados. Ser igreja é isso, ser corpo místico de Cristo. Mas vamos adiante. Então, nós temos aí toda a desordem, né, decorrente do pecado. Isso vai aparecer em todos os outros capítulos. A história da Bíblia inteira é um grande mostruário do que é que o ser humano é capaz. Porque nas Sagradas Escrituras, nos 73 livros, né, nós temos um repertório imenso das possibilidades humanas. Né? Nós temos homens grandiosos que são capazes de falhar, vez ou outra, como Davi, por exemplo. Nós temos homens miseráveis, né, que são capazes de serem transformados em verdadeiros heróis, e isso aqui também aparece, né, em vários personagens bíblicos. A confiança que alguns mostram em face à desobediência de outros. Enfim, Adão e Eva, eles estão no início, mas o filho deles já peca, né? Caim mata Abel, e depois surge, do capítulo 1 a 11 de Gênesis, todo tipo de situação complicada, né? Até Babel. Mas passa ali pelo dilúvio e a corrupção da humanidade, quando restam apenas 8 justos, né? Que são os que entram na arca. E depois nós vamos ter a história de Abraão, todos os povos corrompidos ali, como Sodoma e Gomorra, enfim. Vamos adiante. Então, as consequências do pecado.
Todos os homens... isso é importante esclarecer. Nós entendemos que o pecado original, independente se existiu só um casal, Adão e Eva, ou se no princípio Deus criou mais casais, o fato é que, pela fraternidade que unia a todos, pela solidariedade, quando o pecado entra na história humana, ele se dissemina por todos os humanos. E por isso, o pecado original, que aflige, né, alcança, qual que é a palavra? Compromete, né, todos aqueles seres humanos, ele vai ser passado para toda a humanidade. Mas a gente entende melhor pela solidariedade da graça. Porque da mesma forma que o pecado alcança a todos, a graça de Cristo ela é universal, não conhece limite. Alguém aqui conviveu com Jesus? Não. E a morte de Jesus há 2000 anos serve de justificação e redenção para mim, para você. Né? Vamos adiante. A unidade do gênero humano, né? E a natureza humana, então, nessa situação decaída. E depois o fim, né, do parágrafo 404. E é por isso que o pecado original é denominado pecado, de maneira analógica. É um pecado contraído e não cometido. Um estado e não um ato. Isso aqui eu acho que é muito importante, tá certo? O pecado contraído é uma situação, né? É um estado em que nós nos encontramos. Enquanto que todos os outros pecados que nós vamos confessar para o sacerdote, por exemplo, são pecados cometidos. Ok? Se eu não tiver essa distinção, eu começo a ter uma dificuldade para entender, porque, poxa, Adão e Eva pecaram. Então, eles cometeram. Toda a humanidade, ela contraiu o pecado. Uhum. Aí, aquilo que eu disse, né? O pecado original não tem um caráter de falta pessoal, mas é a privação da santidade e da justiça originais, né? Mas a natureza não é totalmente corrompida. Isso aqui porque tem gente, tem inclusive algumas doutrinas evangélicas que entende tanto a predestinação quanto outras doutrinas que entendem a completa iniquidade humana, né? Como se o ser humano ele fosse... Bárbara, qual que é uma das igrejas que geralmente tem mais essa doutrina de que o ser humano é absolutamente desprezível, ele não é capaz de fazer? São Isso foi... as igrejas reformadas. Pois é. Ver o ser Isso, humano falam da como... depravação total. Isso, depravação total. Estava tentando buscar essa... Porque isso foi pensamento de alguns hereges na história da igreja, né? Os cátaros e os albigenses, por exemplo, tinham essa compreensão. Na época de Santa Teresinha também existia uma heresia assim, que agora me foge. Que eles tinham certeza que era impossível a santidade. Se eu lembrar, enfim. O ser humano não é completamente corrompido, né? A natureza foi criada por Deus boa, não perdeu completamente. Só que a gente tem uma ferida, né? Uma vulnerabilidade. Então, a doutrina sobre a transmissão do pecado, ela adquire mais precisão, principalmente no século V, né? A contribuição de Santo Agostinho é incrível, principalmente com aquela obra, né, sobre o livre-arbítrio. E nós temos uma heresia que é problemática, né? O pelagianismo. Pelágio, ele sustentava que o homem podia, pela força natural e de sua vontade livre, sem a ajuda necessária da graça de Deus, levar uma vida moralmente boa. Então ele pensava, não, você se esforçando. Tem muita gente que pensa que é assim. Quando a pessoa, por exemplo, é completamente revoltada contra um drogado, né, contra um morador de rua, ela é meio pelagiana às vezes. Ela pensa, não, olha lá, ele tá na rua porque ele quer. Se ele quisesse, ele saia dali. Entendeu? Isso é mais comum do que a gente imagina. Então, é a pessoa que pensa que tudo, por exemplo, é questão de meritocracia. O mérito ele é importante, mas na vida a gente sabe que é mérito e sorte.
Tem gente que esforçou a vida inteira e perdeu tudo. Tem gente que não fez força nenhuma e é milionário, né? Às vezes essas visões reducionistas, elas são mais ou menos a que causam as heresias, né? Lá, os primeiros reformadores protestantes, ao contrário, ensinavam que o homem estava radicalmente pervertido e a sua liberdade anulada pelo pecado original. Identificavam o pecado herdado por cada homem com a tendência ao mal, né? Por que tá? Tá em latim, né? A concupiscência, que seria insuperável. Agora eu estou tentando lembrar o que existia na época de Santa Teresinha. Aqui eu acredito que é um pouco mais prático, né? Sobre a doutrina do pecado ligada à redenção por meio de Cristo. A nossa situação pós-lapsária, né? Depois do pecado. Ou seja, as consequências do pecado original e de todos os pecados conferem ao mundo e ao seu conjunto uma condição pecadora que pode ser designada como o pecado do mundo, né? O mundo inteiro está sob o poder do maligno nesse sentido, né? Faz da vida do homem um combate. Nesse ponto, né? Eu acho que é interessante nós reconhecermos que para que o homem seja aquilo que ele foi feito para ser, ele precisa da graça de Deus, né? É por isso que e eu acho muito bonita a leitura de que lá no Gênesis, quando Deus ele diz que colocaria inimizade entre a mulher e a serpente, a igreja lê como sendo um proto-evangelho, porque é o prenúncio de duas gerações. Os filhos de Eva, ou seja, todos aqueles que na ordem da natureza são seres humanos, eles herdam ou contraem ou vão herdar aquele pecado transmitido, ok? Agora, aqueles que são os filhos de Deus, no Cristo, eles são filhos de quem? Daquela mulher que não tinha pecado. Daquela mulher que é cheia de graça. O que Eva perdeu? A graça de Deus. O que Maria era plena? Da graça de Deus. Nós, pela natureza, somos filhos de Eva e herdamos o pecado. Mas pela graça, nós somos filhos de Maria e herdamos a graça. É muito coerente, entendeu? E São Paulo vai entender isso no mesmo século de Jesus. A tradição cristã vê nessa passagem um anúncio do novo Adão que, por sua obediência até a morte de cruz, repara com superabundância a desobediência de Adão. E Maria, então, vai ser a nova Eva. Tem como um autor, tem como uma pessoa, simplesmente com a criatividade dela, elaborar uma obra como as Sagradas Escrituras, que tem 73 livros, muitos outros autores, escrita ao longo de séculos, que é absolutamente coerente. É demais. Ela foi preservada da mancha do pecado original e durante toda a vida terrestre, por uma graça especial de Deus, não cometeu nenhuma espécie de pecado. Então, qual que é o mérito de Maria se foi uma graça de Deus? O mérito de Maria é que a liberdade é a dela. O que é o mérito de um santo? Ceder espaço para que Deus seja Deus na vida dele. O que é o pecado? Querer ser Deus, ou seja, ocupar o lugar que é de Deus. Qual que é o mérito do santo? Não atrapalhar. Né? Deixar Deus ser Deus. E o que isso significa? Uma violência da vontade. Entende? Porque eu posso falar, então Maria não teve mérito nenhum. Como não? Em todos os momentos, ela insistentemente escolhia. Do primeiro ao último suspiro, Maria foi fiel a Deus, por quê? Ela jamais revogou a decisão de deixar Deus ser Deus na vida dela. Entende que isso é uma força de vontade muito grande? Vamos adiante. Eu ainda vou lembrar o que existia na época de Santa Teresinha, não pode. Será que era um neopelagianismo? O que era na época de Jesus? Depois eu vou achar isso. Então, tá. Mas porque Deus não impediu o primeiro homem de pecar.
São Leão Magno responde: a graça inefável de Cristo deu-nos bens melhores do que aqueles que a inveja do demônio nos havia subtraído. Lembra do cântico, né, da proclamação da Páscoa? Exulte de alegria dos anjos. Lá, numa determinada parte, fala da feliz culpa de Adão, que mereceu-nos um dom muito maior, muito superior, que é o dom de Cristo, né? E Santo Tomás, ele diz, né? Nada obsta a que a natureza humana tenha sido destinada a um fim mais elevado após o pecado. Com efeito, Deus permite que os males aconteçam para tirar deles um bem maior, ou seja, omnia in bono, né? Tudo para o bem. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, Romanos 5:20. Aí, eu falo, o catecismo é impressionante, né? Eu tentando lembrar do exulte, e tá aí, ó, feliz culpa que mereceu tal e tão grande redentor. Tá aí o resumo. O último, 421, segundo a fé dos cristãos, este mundo foi criado e conservado pelo amor do Criador. Na verdade, este mundo foi reduzido à servidão do pecado, mas Cristo crucificado e ressuscitado quebrou o poder do maligno e libertou o mundo. E assim, nós encerramos o nosso estudo de hoje.